Estela se revela a Miriam, e algo foge completamente do controle. Tudo começa quando Estela decide encarar Miriam de frente. O ar pesa, o silêncio machuca mais do que qualquer grito. Miriam tenta se explicar. A voz falha, os olhos marejam. Ela implora para que a filha a escute, para que lhe dê ao menos uma chance. Mas Estela não cede. Com o coração fechado e a dor do passado ainda viva, ela afirma, sem hesitar, que nunca conseguirá perdoá-la pelo que fez anos atrás. Aquelas palavras atingem Miriam como um golpe. Devastada, ela entende que reconquistar a filha exigirá paciência. Uma paciência que talvez ela nem tenha mais, porque o tempo está contra ela. Enquanto esse confronto emocional acontece, Sandra e Ernesto seguem por um caminho muito mais sombrio. Em uma conversa fria e calculista, Sandra deixa claro o objetivo. Será uma das maiores vinganças contra Candinho. Ela explica o plano com calma cruel. Forçar Candinho a gastar o pouco dinheiro que ainda lhe resta. Até que ele não tenha outra alternativa senão vender a fábrica e a mansão. Para ela, é claro. Ernesto reage, desconfiado. Questiona se repetir um golpe parecido com o do passado não levantaria suspeitas. Ele teme ser descoberto. Mas Sandra não se abala. Com arrogância, afirma que já pensou em tudo. Garante que, quando Samir desaparecer, os dois terão álibis perfeitos. Candinho jamais imaginará que estará pagando resgate justamente para a mulher que comprará seus bens. Sem esconder o desprezo, Sandra encerra. Eu sou o cérebro dessa relação. Você fica com o trabalho braçal. Mesmo incomodado, Ernesto aceita. Ele promete encontrar capangas de confiança para tirar Samir da mansão no momento certo. Enquanto isso, Zuma também entra em ação. Samir vai até o orfanato para visitar os amigos. Mas Zuma faz questão de falar com o menino a sós. Algo no comportamento dela soa estranho. Samir percebe, desconfia, sente que há algo sendo escondido. Fazendo-se de vítima, Zuma tenta convencê-lo. Diz que está fazendo de tudo para deixar a casa confortável, bonita, organizada. Samir observa em volta e concorda. A casa está reformada, diferente de antes. Então Zuma dá o próximo passo. Conta que, naquele mesmo dia, uma moça chamada Flora irá ao orfanato. Uma juíza que, segundo ela, poderá fazer algo muito melhor por todos. Zuma planta a semente. E Samir, sem perceber, começa a ser envolvido em uma mentira que mudará tudo. Mais tarde, durante a festa de Ano Novo, com Doris River cantando, o plano entra em execução. Os capangas de Ernesto levam Samir e o escondem em um local escolhido por Sandra. Mas Candinho não ficará completamente no escuro. Uma pista surge. E ele parte com tudo para tentar resgatar o filho e fazer com que a baronesa e Ernesto paguem caro por cada passo desse plano cruel. Samir reage com entusiasmo. Que ótimo! As crianças devem estar animadas. Zuma se aproxima devagar. O tom muda, fica mais sério. Ela respira fundo antes de falar. Mas eu vou precisar te pedir um grande favor. Se você não fizer, corremos o risco de perder tudo. Surpreso, Samir franze a testa. Perder tudo? E o que eu tenho que fazer? Zuma responde sem hesitar. Diz que Flora quer conversar com uma criança. E que, convenhamos, nenhuma ali é tão esperta. Nem tão convincente quanto ele. Samir a encara, confuso. Zuma continua, sem dar espaço para dúvidas. Ela pede que o menino diga à juíza que a vê como uma mãe. Que não conseguiria viver sem ela. Que sempre foi cuidada, protegida, amada. O coração de Samir aperta. Nervoso, ele questiona. Mas por que eu faria isso? Como isso ajudaria o orfanato, os meus amigos? Zuma suspira, fingindo dificuldade. É complicado. Não dá para explicar em poucas palavras. Então, quase como quem se lembra de algo simples, ela acrescenta. Ah, e você não pode dizer que tem um pai. Em hipótese nenhuma. Samir fica ainda mais tenso. Mas eu tenho. Eu não vou mentir. Eu odeio mentiras. É nesse momento que Zuma muda de estratégia. Finge chorar, a voz embarga. Ela acusa o menino de egoísmo. Diz que, depois de ir morar na mansão, ele só come do bom e do melhor. Tem brinquedos caros, roupas novas. E que, no fundo, não quer que os amigos tenham uma vida melhor. Antes que ela continue, Samir a interrompe. Tá bom, eu faço. Mas vou fazer pelos meus amigos. Zuma o abraça com força. Eu sabia que você não ia abandonar a gente. Você não vai se arrepender. Enquanto o menino não vê, Zuma abre um sorriso de pura satisfação. Ela não imagina que um pequeno detalhe colocará todo o plano em risco.
Mais tarde, Ernesto chega em casa animado. Ao encontrar Sandra, dispara. Pode me chamar de gênio. Achei os homens perfeitos pro plano. Sandra o encara, seca. Ah, obrigada por fazer a única coisa que eu te pedi. Ernesto ignora o sarcasmo. Diz que os nomes dos capangas são cara de gato e pé de cabra. Sandra ironiza. Espero que o trabalho dele seja melhor que esses nomes. Ernesto garante que sim. Afirma que teve ótimas recomendações. E que eles só querem saber quando vão agir. Sem pensar duas vezes, Sandra responde. No dia da nossa festa de Ano Novo. Vamos estar ocupados o dia inteiro. Será o álibi perfeito. Ernesto pergunta onde o menino ficará escondido. Sandra abre um largo sorriso. Eu tenho um lugar perfeito. Enquanto isso, em outro clima, Dita ensaia para o show de fim de ano ao lado de Lourival. O empresário observa em silêncio. E já não consegue esconder que começa a olhar para a cantora com outros olhos. Dita mantém a postura profissional. Ela tenta se concentrar no ensaio. Mas os olhares insistentes de Lourival tornam tudo mais difícil. Ele observa demais. E, mesmo em silêncio, deixa claro que já não vê Dita apenas como cantora. Ao mesmo tempo, em outro ponto da cidade, Candinho dá início à recuperação da fábrica. Ele usa o dinheiro conseguido com o contrato de Dita. Sem desconfiar, nem por um segundo, que foi Sandra quem pagou por isso. No orfanato, Zuma distribui doces às crianças. O sorriso é largo, a voz, doce demais. Não se esqueçam, meus anjinhos. Quando a Flora chegar, vocês vão ficar quietinhos. E vão dizer que estão muito felizes aqui. De repente, a campainha toca. O clima muda. As crianças ficam tensas. Os corpos se ajeitam, os sorrisos são forçados. Zuma abre a porta. Flora entra. E encontra todos com sorrisos amarelos no rosto. A juíza se desconcerta imediatamente. Algo ali não parece real. Ela sente, percebe, mas não comenta. Sem perder tempo, Zuma começa a mostrar o orfanato. As crianças acompanham com um olhar fixo. Sempre o mesmo sorriso ensaiado. Ao final da visita, Flora fala com educação. A casa é ótima. Realmente é um lugar aconchegante. Mas logo completa. Agora eu preciso conversar com o menino. Zuma se adianta, nervosa. É o Samir. Venha, meu anjinho. A tia quer falar com você. Samir se aproxima devagar. Flora percebe imediatamente. Ele treme dos pés à cabeça. Os dois entram em uma sala e fecham a porta. Do lado de fora, Zuma tenta escutar cada palavra. Engole em seco. Pensa alto. Espero que ele siga tudo o que eu mandei. Eu preciso conseguir a guarda dele. Enquanto isso, Candinho chega à mansão chamando pelo filho. A voz ecoa pela casa. Dita aparece. O Samir não tá aqui, não. A Zurma veio buscar ele para visitar o orfanato. Candinho aceita com naturalidade. Mas Dita se aproxima, desconfiada. Você não acha isso estranho? Ele tá lá há muito tempo. Eu sempre vou desconfiar da Zurma. Candinho suspira. Eu também desconfio. Mas ela ama o Samir demais. Eu sei que ela não faria nada contra ele. No orfanato, a porta se abre. Flora e Samir saem da sala. Zuma se aproxima imediatamente. E então? Meu caso tá favorável? Animada, a juíza responde. Confirmei que o orfanato é um lugar seguro. E depois de conversar com o menino, tenho certeza de que o caso está praticamente ganho. Zuma quase explode de alegria. Mas Samir se aproxima, confuso. Que caso? Do que vocês estão falando? Zuma solta uma gargalhada exagerada. Finge naturalidade. Evita que o menino obtenha uma resposta. Flora estranha a reação. Confusa, decide ir embora. Zuma comemora ainda mais. Convencida de que tudo saiu exatamente como planejou. Mais tarde, Samir chega em casa. Candinho e Dita perguntam o motivo da demora. O menino tenta explicar. Eu não entendi tudo. Mas me senti bem ajudando meus amigos. Dita franze o senho. Eu não tô gostando nada disso. Quem é essa mulher? E por que ela ajudaria a Zurma com as crianças? Samir dá de ombros. Candinho tenta acalmar. Ela tá fazendo algo bom, não tá? Então não precisamos achar que tem segundas intenções. Mas a dúvida já está instalada. No dia seguinte, Sandra e Ernesto se preparam para colocar o plano em prática. O clima entre os dois é de tensão contida. Eles se encontram com cara de gato e pé de cabra. Sem rodeios, explicam tudo o que precisa ser feito. Sandra olha para os lados, desconfiada.
Vocês entenderam direitinho como entrar no lugar onde o menino vai ficar? Os dois capangas confirmam com a cabeça. Séria, Sandra deixa o aviso final. Ótimo. Nós estaremos no dancing. E eu não vou aceitar falhas nesse trabalho. Mais tarde, na mansão, Dita começa a se arrumar para o grande show. Candinho e os outros se envolvem tentando ajudar. O clima é de distração. Sem perceber, Samir acaba ficando sozinho com Policarpo. De repente, cara de gato e pé de cabra surgem. Samir se assusta. Tenta gritar. Mas os dois são mais rápidos. Em poucos segundos, o menino é levado. Policarpo começa a relinchar desesperado. O som ecoa pela casa. Candinho surge assustado. E o desespero toma conta quando percebe que Samir sumiu. Dita aparece logo em seguida. O que aconteceu? Com os olhos cheios de lágrimas, Candinho responde. O Policarpo avisou. O Samir foi tirado daqui. Em choque, Dita reage imediatamente. Só pode ter sido a Zurma. Eu sabia que ela estava armando alguma coisa. E aquela mulher que o Samir comentou? Deve ser alguém querendo adotar ele. Sem pensar duas vezes, ela decide. Eu vou lá agora mesmo. Candinho a impede. Não. Você tem um show importante. Já foi pago. Eu vou ao orfanato. Nesse instante, Lourival chega à mansão para preparar Dita para o espetáculo. Sem perder tempo, Candinho sai de casa. Determinado. Decidido a só voltar com o filho. Enquanto isso, Sandra anda de um lado para o outro. A ansiedade é visível. Ernesto tenta tranquilizá-la. Não precisa ficar assim, meu amor. Eu confio naqueles dois. Sandra rebate, tensa. Mas eu não. Acho que dei um passo maior que a perna escolhendo esse lugar. Ernesto suspira. Agora já é tarde. E a festa vai começar daqui a pouco. No orfanato, Flora aparece de surpresa. Zuma tenta manter o sorriso. A que devo a honra da visita? A juíza responde com educação. Vim desejar feliz ano novo às crianças. Trouxe alguns doces. Zuma mantém o sorriso forçado. Flora continua. Além disso, a papelada para você conseguir a guarda de Samir está quase pronta. Vocês vão começar o ano como mãe e filho. Zuma fica eufórica. Meu Deus! Essa é a melhor notícia que você poderia me dar. Nesse exato momento, um barulho vem do porão. Flora se assusta. O que foi isso? Zuma engole em seco. Eu não sei. Talvez um guaxinim. Tem uma escada que dá pro lado de fora. Antes que ela termine, Candinho surge e grita. Cadê o meu filho, Zurma? A dona do orfanato fica paralisada. O desespero a impede de reagir. Surpresa, Flora intervém. Mas, aqui é um orfanato. Candinho responde, firme, tomado pela dor. Sim. E o meu filho, o Samir, sumiu hoje. E eu sei que foi ela. O confronto está armado. Ainda em choque, Flora encara Zuma. A voz sai trêmula, incrédula. Como assim? O Samir tem um pai. E mesmo assim você quis adotá-lo? Candinho arregala os olhos. A revolta explode. Você queria adotar o meu filho? Meu Deus, Zurma. Você é pior do que eu imaginava. Zuma tenta se explicar. As palavras se atropelam. Mas, antes que consiga dizer qualquer coisa, um novo barulho vem do porão. Sem pensar duas vezes, Candinho corre até lá. Ao abrir a porta, o choque é imediato. Samir está ali. Ao lado de pé de cabra e cara de gato. A fúria toma conta do caipira. Com força inesperada, Candinho derruba os dois capangas. Pressiona, ameaça, exige respostas. Apavorados, eles cedem. Confessam tudo. O plano. Os nomes. Ernesto e a baronesa. Pouco depois, o show de Doris começa. A música embala a festa. O público vibra. Mas a alegria dura pouco. De repente, Candinho invade o palco. Arranca o microfone das mãos de Dita. Me desculpa. Mas eu preciso falar a verdade. O salão inteiro se cala. Os convidados se entreolham, confusos. Candinho continua, com a voz embargada. Hoje o meu filho foi tirado da minha casa. E a culpa é do Ernesto e da baronesa. Esse show foi usado como álibi para eles. O murmúrio vira choque. Furiosa, Sandra surge no palco. Tenta impedir Candinho. Tenta calá-lo. Mas Dita não permite. Ela parte para cima da baronesa. No empurra-empurra, a peruca sai. Fica nas mãos de Dita. O salão entra em pânico. Todos percebem a verdade. A baronesa. Sempre foi Sandra. Os convidados começam a correr.
O medo se espalha. Candinho encara sua maior inimiga. Sandra está pálida. Desmascarada. Sem saída. A polícia chega em seguida. Sandra e Ernesto são levados para a delegacia. Na cela, Sandra percebe que terá de dividir o espaço com Zuma. E entende, com amargura, que foi justamente por causa dela que Samir acabou sendo encontrado. A vingança se volta contra os próprios vilões. Agora queremos saber a sua opinião. Você acha que a Zenaide deveria assumir os cuidados das crianças do orfanato? E que nota, de 0 a 10, você dá para o Candinho depois de tudo isso? Deixe sua resposta nos comentários. Clique no botão de gostei para continuar recebendo mais vídeos da novela.